Nesse vídeo eu vou contar um pouquinho pra vocês como é que foi a experiência de ler uma série inteira aí de livros totalmente em inglês pela primeira vez na vida. Olá, bilíngues, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Ana e nesse canal eu dou dicas de estudo e também mostro a minha evolução no aprendizado do inglês. Inclusive tenho vídeos falando em inglês aqui no canal caso vocês queiram conferir. E se você gostou da proposta, já se inscreve, ativa o sininho pra não perder nada e já vai deixando seu like nesse vídeo pro YouTube entender que você gosta desse tipo de conteúdo e te entregar mais vezes. E aqui, pessoal, eu vou falar pra vocês como foi a leitura dessa série. São 6 livros, então lá na frente eu vou me aprofundar, vou falar um pouquinho, mas primeiro eu queria falar a respeito da preparação pra dar aí andamento, ou na verdade início, né? Dar início às minhas leituras. E, na verdade, eu não comecei logo lendo esse tipo de livro. Na verdade, eu era nível muito básico quando eu comecei a estudar inglês. Quando eu comecei no curso do Mairo, meu nível era muito básico. Então, eu não teria condições de começar lendo um livro desse tipo aqui. E eu comecei a ler com 1 ano e 10 meses de curso, mais ou menos. Então, eu lia antes? Sim, eu lia e, na verdade, eu acredito que tudo que eu li, tudo que eu fiz antes de começar a ler esses livros foi uma preparação. Porque agora esses livros aqui eu encaro mais como entretenimento do que qualquer outra coisa, mesmo que eu esteja melhorando o meu inglês aos poucos. Cada vez que eu leio um livro desse aqui, meu inglês fica melhor. Mas agora eu consigo entender o que está acontecendo, não só pelo contexto, peguei ele pelo contexto. Não, eu consigo entender diversas coisas do universo que antes eu não conseguia entender. E se eu pegasse um livro desse de início, eu não ia entender basicamente nada, assim, não entenderia nem pelo contexto. Para vocês entenderem o meu nível de inglês lá no inicinho, quando eu comecei. Então, de fato, aqueles textinhos com áudio lá do início me ajudaram bastante. E além dos textos com áudio, o que me ajudou? Eu procurei outros materiais, além dos materiais que a gente consome ali dentro do curso do Mairo, e eu li bastante. Uma das coisas que eu fiz muito desde o início foi ler. Mas eu não li livros. O que eu li? Eu li os textos com áudio lá do curso, claro. Até a segunda etapa a gente tem esses textos. E são textos muito básicos mesmo, sim. Muito simples para quem tá começando, pra gente ganhar ali a base do seu vocabulário. E depois você consegue expandir a partir disso, e foi assim que foi acontecendo. Então eu lia muita resenha na internet, resenha de filme, de livro, qualquer coisa que eu estivesse interessada. Outra coisa que eu li bastante também foram entrevistas. Mas que tipo de entrevista? Entrevista com atores que eu gosto. Então eu procurava ali entrevista com fulano de tal, pegava alguma entrevista que ele deu para alguma revista que fosse, né, escrita ali, que fosse uma forma de leitura pra mim, e eu ia saber mais sobre uma pessoa que eu admiro e de quebra ia aprender. E muitas vezes eu fiz as minhas minerações com base nesse tipo de leitura, porque eu gostava bastante. Eu ficava assim horas e horas lendo, ia catando ali as palavrinhas, às vezes dava muito mais de 10, então eu tinha palavra assim às vezes para 1 ou 2 semanas para colocar lá no meu Anki, de tanta entrevista que eu gostava de ler. E outra coisa que eu leio bastante, lia e leio bastante até hoje, é post na internet, no Twitter, no Instagram. E no Instagram principalmente porque eu comecei a seguir criadores de conteúdo de outros países. E eu não sigo só aqui no YouTube, eu sigo lá também. Então a pessoa tá ali sempre postando um story, então eu tô sempre em contato, tô sempre treinando o meu listening e também tô sempre lendo o que ela posta ali, os posts que ela faz no feed. E é uma forma de treinar também, porque às vezes a gente acha, tá lá na rede social, não tá fazendo nada. Mas se você começar a seguir esses perfis, você naturalmente vai ter contato com o inglês sem nem perceber. É uma forma muito natural e que eu gosto bastante. E aí, depois de toda essa preparação, finalmente, 1 ano e 1 mês depois, dentro do curso, eu comecei a tentar pegar ali um livro maior para ler. E o engraçado é que não foi um livro dessa série aqui que eu peguei, gente. Qual livro que eu peguei? Primeiro eu queria pegar Crepúsculo, porque era um livro que eu já conhecia, mas depois saiu Midnight Sun. E aí eu peguei Midnight Sun para ler,
e não terminei, não continuei a ler, li uns 3 capítulos mais ou menos, e eu parei de ler porque eu não estava entendendo? Não foi por isso. Na verdade, o que estava acontecendo nessa época? Eu estava tentando ler Midnight Sun, e estava conseguindo, estava tendo sucesso, mas ao mesmo tempo eu estava ouvindo audiobooks. E eu estava ouvindo os audiobooks justamente de Vampire Academy, que no caso é a série que originou Bloodlines, que foi a série que eu li. Então, como eu estava revivendo ali uma série que eu já tinha lido, porque eu li Vampire Academy em português, li em português em 2014, então já tem muito tempo. Pensava em fazer a leitura em inglês, só que eu pensei, eu preciso treinar meu listening. E eu vou treinar meu listening agora de uma forma diferente com outra mídia. Vou pegar audiobooks. Então, eu peguei os audiobooks dos 6 livros. Eu lembro que o 6º livro é o livro maior, então o audiobook dele tem mais de 17 horas. Então é uma boa forma aí de você quantificar também o tempo de listening que você tá fazendo. E como eu revivi ali toda a série, entrei de novo no universo e nunca tinha lido Bloodlines, que é o spin-off, eu falei, vou ler em inglês. Talvez seja uma maneira bacana porque é um universo que eu já conheço. E, gente, deu muito certo, porque assim que eu terminei os audiobooks, eu já passei pro primeiro livro da série Bloodlines. E aí, como eu comentei anteriormente, pessoal, Bloodlines é o spin-off de Vampire Academy. E o que acontece? O spin-off, ele é uma história que é derivada de uma história anterior, né? De uma história prévia. E esse spin-off geralmente se passa no mesmo universo, mas tem os personagens diferentes, se passa talvez em outra localidade ali, mas o universo é o mesmo. Ou seja, isso contribuiu demais para a questão da minha leitura, porque mesmo tendo personagens novos, sendo uma história diferente, eu já conhecia o universo, eu já estava familiarizada com muitos termos ali daquele universo, e isso contribuiu demais desde o primeiro livro. E falando aqui um pouquinho do tipo de leitura que eu escolhi para fazer dentro dessa série, eu escolhi o Extensive Reading. E como a gente sabe, né, tem 2 tipos, o Intensive Reading e o Extensive Reading. E se você não conhece esses tipos de leitura, se você quer saber um pouco mais, quer se familiarizar, eu já fiz um vídeo sobre isso aqui no canal, vou deixar nos cards, e aí quando você terminar esse vídeo, você vai lá e conhece e escolhe aí o tipo que é melhor para você fazer. E aí, como eu fiz o Extensive Reading, às vezes eu ficava horas e horas lendo e só marcando as palavras que eu não conhecia para depois inserir na minha mineração ali do dia ou da semana, dependendo de quantas palavras eu tinha marcado. E eu li no Kindle, ou seja, no Kindle é muito fácil para ler porque você pode marcar e ali mesmo você pode ver o significado da palavra, você pode ver tradução ou você pode ver definição. E aí, como eu já estava num nível que eu conseguia entender pela definição, eu preferia deixar tudo em inglês. Tanto que o meu Kindle hoje em dia, ele é totalmente em inglês, já para eu ir me familiarizando, assim como todos os aparelhos que eu uso, eles estão em inglês. Então, com o Kindle não é diferente. E eu marcava as palavras, mas eu dava uma olhadinha ali na definição, só para me inteirar ali na hora da cena e tudo mais. Mas uma coisa interessante é que desde o primeiro livro nunca teve, por exemplo, um parágrafo inteiro que eu não entendesse ou uma página inteira que eu não entendesse. Eram só algumas palavras, nunca teve palavras em sequência, por exemplo, umas 3 palavras em sequência, nunca teve isso e foi muito bacana. E eu acredito que isso se deve bastante à minha preparação anterior, a eu ter lido bastante materiais menores para eu me preparar para esse tipo de leitura, porque como é uma leitura longa, se você não tá entendendo, uma hora vai ficar muito chato, ou se você tem que parar para marcar coisa demais, e se você marca muito, tipo parágrafos inteiros, talvez não seja a hora de você pegar um livro desse tamanho para ler, porque lá no final você não vai lembrar o que aconteceu lá no primeiro capítulo. Claro que, né, gente, às vezes a gente não lembra mesmo porque, né, a memória não funciona muito bem. Mas, nesse caso, se você não se lembra porque você não entendeu nada, então não é o momento. E aí, como eu falei, né, pessoal, eu acredito que ter feito essa preparação, ter lido outros materiais me ajudou bastante, mas não só isso. Eu já estava muito acostumada com
o tipo de escrita da Richelle Mead. Não só com o vocabulário que ela utiliza, mas o tipo de escrita mesmo. Porque quando você começa uma série, uma saga, você tem que se acostumar ali com a forma com a qual o autor escreve. E isso já era bem familiar pra mim. Falando de vocabulário, uma coisa que eu percebi e que eu achei muito interessante ter conseguido perceber isso foi a melhora na escrita da autora. Sim, gente, melhora demais. Assim, comparando o primeiro livro de Vampire Academy com o primeiro de Bloodlines, já é uma melhora tremenda. Com o último de Bloodlines, então, nem se compara. E, claro, eu li Vampire Academy em português, mas não se esqueçam, eu ouvi os audiobooks. E o audiobook é a leitura do livro. Então eu consigo ali comparar, né, pelo que eu ouvi e pelo que eu li. E eu acredito que melhorou bastante. E sobre o vocabulário, ela começa a usar umas palavras novas, o que é muito bom, porque quando ela começa a usar uma palavra, ela usa aquela palavra ali umas 2, 3 vezes ao longo do livro. E aí você já fica meio que familiarizado. E ela não faz isso só com 1, 2 palavras, ela faz isso com várias palavras. Ou seja, o seu vocabulário vai enriquecendo à medida que ela vai diversificando a escrita dela, o vocabulário dela dentro do livro. Então isso é muito interessante e eu gostei muito da experiência de ler vários livros de uma autora só logo de início. E agora, pessoal, vou fazer uma comparação só pra gente ter uma quantificação, pra gente entender como é que foi essa questão da melhora que eu senti na minha leitura, que é a seguinte: no primeiro livro eu marcava bastante, marcava várias palavras e ao fim do livro eu chegava a ter marcado ali de 800 a 1000 palavras. Isso nos primeiros livros, os primeiríssimos lá. E no último livro eu marquei cerca de 250 palavras. Então diminuiu bastante a quantidade de palavras que eu não conhecia. Então você pensa, um livro de mais ou menos 400 páginas, a quantidade de palavras novas que você não vai se deparar nesse livro, e eu marquei 250. Então é um número bem baixo, o número diminuiu bastante e com base nisso eu consigo ver o quanto minha leitura melhorou, mas não só isso. Não melhorou só a leitura, melhorou o listening, melhorou o vocabulário, foi muito enriquecedor. E eu recomendo para todos a leitura assim desde o primeiríssimo dia. E claro que eu não recomendo livros grandes, mas um material menor, assim como eu fiz. E outra coisa que eu recebo bastante solicitação aqui é para eu indicar livros para iniciante. E eu nunca indico, não indico porque eu não li livros quando eu tava começando, então eu não saberia indicar. Não é porque eu não quero indicar, é porque eu não saberia fazer esse tipo de indicação. Porque eu comecei lá pegando livros mais intermediários. Então se você quiser uma indicação intermediária aí, eu vou saber te indicar, porque eu tenho noção aqui, mais ou menos, com base no que eu leio, porque eu tô no nível intermediário. Mas para início, leia materiais mais curtos mesmo, materiais assim, como eu falei, entrevistas, resenhas, um material que você vai sentar ali, meia horinha você vai ler e você vai conseguir entender o material todo, porque não é um material muito longo, então você não vai precisar ficar guardando muita informação. Então esse tipo de material é bom para quem tá começando. E agora me contem, vocês já estão lendo livros maiores? Que tipo de leitura vocês fazem? Que tipo de leitura vocês estão usando para melhorar o inglês de vocês? Me contem aqui nos comentários. E se você gostou do vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder conteúdo e eu vejo vocês no próximo vídeo.